Fala, gurizada medonha, crítica gratuita no ar, Marcos voltando com a nossa tour mundial dos filmes de horror, suspense e terror, muitos filmes medonhos. E cara, que legal que foi chegarmos de volta ao México, sim, de volta, afinal de contas, quando começamos a tour mundial, partimos lá do Chile e fomos subindo ali, então Chile, o México, Estados Unidos, Canadá e aí fomos para a Europa, onde temos mais vídeos por conta de mais países. E aí a gente acabou voltando, cara. Voltamos Canadá, Estados Unidos e agora chegamos no México. Lugar que eu tenho muita curiosidade de conhecer um dia, pessoalmente, por tudo que falam. É um lugar legal, bonito, coisa e tal. Comida muito boa, particularmente gosto bastante. E tomar umas tequilas também sempre caem muito bem. E aí, gurizada, eu tava pesquisando os filmes do México e tal. Fiquei um tanto quanto triste com o resultado do primeiro filme que nós falamos do México, que é o We Are the Flesh, ou Tenemos la Carne. Meu espanhol é terrível, então se eu falar alguma bobagem, releve. Porque é um filme, cara, que ele traz um horror mais psicodélico / psicológico, que trabalha também uma crítica social muito interessante. Eu queria que aquele filme tivesse despertado maior interesse em termos de discussões legais. O que eu quero dizer com discussões legais? Para as pessoas entenderem. Não é só ir lá comentar, nossa, que filme legal, nossa, não gostei, nossa, que filme bosta, que vídeo bosta, não é isso? Mas a pessoa vê o filme e conseguir compreender as subcamadas que ele trabalha e de trás alguma coisa, um questionamento. Não só o sangue, né, a desgraça, o gore, o splatter, enfim, seja lá o que for. Que também não tem problema, você vai assistir um filme só buscando unicamente isso, beleza? E Alien, que é o filme que nós escolhemos para, nós no caso eu, escolhemos para falar hoje, ele também trabalha um pouco disso. Mas vamos lá então, explicando para quem chegou aqui pela primeira vez, está meio perdido no canal, o quadro do Horror Gratuito que tem um podcast, que é onde eu falo de relatos reais envolvendo sobrenatural, true crime, está disponível lá no Spotify e outros tocadores de podcasts. Eu adoro falar podcast. E tem a página também do Horror Gratuito lá no Instagram, onde eu posto algumas coisas, tipo trailers, indicação de filmes, coisas do tipo. Beleza. Aqui no nosso quadro, dentro do canal do Crítica Gratuita, nós temos o quadro do Horror Gratuito, em que eu faço 3 vídeos. Esse apresentando o filme, fazendo uma análisezinha ali e dando uma nota, né? O segundo vídeo com a razão para tu não assistir esse filme, deixar ele lá quieto, coisa e tal. Lembrando que eu não sou o dono da verdade, então assim, é só um compilado de opiniões, de coisas que eu basicamente não gostei e opiniões de outras pessoas. E o terceiro vídeo, finalmente, com as razões para que sim, tu dê uma chance pro filme, por pior que ele seja. Porra, tem vídeo aqui de razões para assistir a Serbian Film, Miss Violence, para vocês terem ideia de como é que é o bagulho. Então vamos lá, Alien, acompanhamos aqui Alberto, sim, um cara que infelizmente está com uma doença que aparentemente não tem cura, ele está se decompondo ainda em vida, velho. Então assim, chega um dado momento da vida do cara que ele não tem mais como esconder essa enfermidade e ele meio que decide se isolar do mundo, assim, tipo, cara, eu vou morrer, eu não quero me matar, mas assim, eu sei que eu vou morrer, não tem cura, e aí ele não tem essa opção. Só que antes dele ter esse isolamento, olha só que curioso, ele acaba fazendo amizade com a gerente da academia onde ele trabalha como vigia noturno, salvo engano, ele trabalha no turno da noite. E aí coisas começam a acontecer. Se vocês perceberam aqui, a questão do lance de decomposição, coisa e tal, a gente viu no outro filme que nós falamos, lá do Canadá, que é Tanatomorfose. E tal qual em Tanatomorfose, nós temos muito da questão de niilismo sendo trabalhada aqui. E eu acho isso muito interessante, cara. Só que tem um pequeno porém aqui, tem uma pegadinha na questão deste filme. Que é qual? Ele tá muito mais para um drama do que um filme de terror. E ele tá muito mais para um body horror, que é um nível extremo de terror, onde tu vai ter decomposição de corpo, né, putrefação, todo o processo de como o teu corpo vai sendo modificado para, de fato, passar por uma mudança brusca e absoluta e completa e total e plena. Nossa, ficou horrível. Redundante ao extremo. E morrer, propriamente dito, né? Algo dali chegar ao seu fim. Aí nós temos as referências, voltando para o Canadá, do grande David Cronenberg, né? Lá com a mosca, coisa e tal, e Tanatomorfose. Aqui, cara, é muito curiosa essa junção de um filme de drama, e aí ele traz um dos elementos do drama que muitas pessoas não gostam,
que é a lentidão, a maneira arrastada como a história vai sendo contada, para que tu crie empatia com algum dos personagens e tu vai escolher o lado, se é o lado do Alberto, se é o lado da mulher lá que quer ajudar ele, porque, né, cara, não é todo dia que tu vê alguém entrando em estado de putrefação ainda em vida, né? A pessoa tá andando ali e de repente, sei lá, sai um bagulho, um pus da testa dele e ele tá morrendo, não é que nem Espremendo os Cravos lá, da doutora Sandra Lee, que tem lá, acho que é no Discovery Plus, alguma coisa assim. Mas tem um lado extremo do horror, que é o body horror, que, cara, ficou muito bem feito. Efeitos práticos e tal, salvo engano, acho que não tem nem CGI, cara, tudo efeito prático. O que é sempre muito bem-vindo, porque dá uma veracidade um pouco maior, né? Tu não tem aquele problema do encaixe, a famosa zona cinzenta, que é uma coisa que não tá encaixando ali, não faz muito sentido. O teu cérebro ele não processa aquilo como algo natural, né? Uma coisa que está muito distante da realidade. Só que a grande sacada, eu diria, deste filme é muito provavelmente essa questão do niilismo. O que vem a ser essa questão de niilismo, né? A filosofia vai tratar isso muito melhor do que eu, obviamente. Se vocês procurarem no YouTube niilismo, vai ter explicações muito melhores do que as minhas. Mas é aquela questão de um vazio completo e absoluto que tu não consegue preencher com absolutamente nada que tu faça. Não tem como o que tu fazer que vá preencher esse vazio que tu sente. É um vazio existencial, um vazio material, um vazio... E aí o filme ele te traz essa questão do niilismo atrelada a uma questão de como as pessoas vão reagir a uma pessoa que está sentada ao seu lado entrando em um estado de putrefação, que não é um processo bonito de se ver, né? Não é algo agradável aos teus olhos e tampouco as sensações que tu vai ter daquilo. Porque isso vai conversar diretamente também com o fato de que tu também vai morrer em determinado momento. Tu pode morrer atravessando a rua, um carro vem e te pega, infelizmente, tu toma uma bala perdida, cara, tu tem um AVC, tu tem um ataque do coração, tu come alguma coisa que tu não sabia que tu era alérgico, cara, as coisas podem acontecer de qualquer maneira. Mas quando a morte ela chega dessa maneira lenta e gradual, cara, é um choque muito grande. E quando se usa o elemento do body horror, torna ainda pior, cara, porque é um processo, como eu já disse, por ter o drama lento, que o cara quer se isolar para, sabe-se lá Deus como, vivenciar esses últimos momentos da vida dele, mas ele não consegue. Então tu tem ainda, novamente, um filme mexicano trabalhando essas questões socioculturais, não aqui tão sociopolíticas como em We Are the Flash, mas essa questão mais sociocultural de eu não posso permitir que essa pessoa desista. Só que não tem como ela não desistir, porque, cara, ela vai morrer, é inevitável. Não é tipo, eu tô andando na rua à noite, 3 horas da manhã e vejo 4 pessoas lá no escuro e eu sei que aquela rua é perigosa. Cara, posso evitar essa situação? Não, vou para outra rua, vou esperar, vou chamar a polícia, sei lá o que eu vou fazer. Vou fazer alguma coisa, mas eu tenho como evitar. O cara em estado de putrefação não tem o que fazer, a ciência não tem como ajudar ele já sabe que ele vai morrer. Então, esses elementos combinados formam um filme que ele é muito curioso, eu acho que é um filme que desperta boas possibilidades de discussões saudáveis e tem atuações bem legais, assim, elas são atuações convincentes. O cinema mexicano nos entrega atores e atrizes muito legais, que eu acho que, infelizmente, principalmente para quem não sai da bolha de Hollywood, né, Estados Unidos, coisa do tipo, fica refém daquela coisa mais caricata dos mexicanos, né? Aqui no Brasil a gente tem muito aquela, uma novela mexicana, né? Então é tudo muito exagerado, muito, sei lá, saca? Então assim, fica essa coisa meio complicada. Trazendo isso, né? Esse aspecto aqui. É um filme que ele vai te trazer esses elementos, ele vai te trazer grandes atuações, mas para quem procura um horror mais mainstream, uma coisa mais plena e simples, talvez seja um filme que vai decepcionar muito. Para que é um filme que tu vai assistir não de galera fazendo bagunça, mas com uma galera que tu sabe que quando acabar o filme vocês vão ter como sentar, conversar, trocar ideia, coisa e tal, pode ser um filme muito interessante. É um típico filme que, se eu pudesse, eu reuniria uma galera numa sexta-feira à noite e assistiria pra gente trocar ideia, assim, entrando na madrugada e tal, tomando uma e trocando ideias sobre esse filme, porque
ele tem um nível de maturidade muito interessante de como que ele trabalha essas questões sem ser de uma maneira rasa, mas ele também não aprofunda a ponto de te impedir de tu criar a tua própria linha de raciocínio a respeito daquilo que tu acabou de assistir. Só para explicar esse ponto, porque algumas pessoas não compreendem quando eu digo isso. Tem alguns filmes que eles são autoexplicativos, tu não tem muito o que pensar. Invocação do Mal, né, a trilogia é um ótimo exemplo disso. Ele vai o tempo inteiro te explicando o que está acontecendo. Ótimo, sem nenhum problema quanto a isso. E tem filmes como We Are The Flash e Alien, o caso desse, que ele vai te trazer questionamentos que ele não vai necessariamente destrinchar ele dentro do filme e te dar uma explicação que, olha, foi isso que aconteceu, é isso que eu queria que tu entendesse, e o final é esse, ponto final. Não, ele vai te deixar em aberto ali alguns questionamentos do por que isso aconteceu, por que aquilo deixou de acontecer, como que isso aconteceu e por que as pessoas não interagiram ou por que elas interagiram daquela forma. Acho que é um tipo de horror muito maduro, assim, e talvez por isso mesmo ele não seja um filme tão comentado e acessível, exatamente por ter essa combinação, como eu já disse, de drama com body horror, esse ritmo muito mais lento e ser um filme mexicano. Eu vejo que tem muitas pessoas que têm esse tipo de preconceito com o cinema de locais em que ela já tem uma ideia pré-concebida do que ela pode ter daquilo, né? As novelas mexicanas são muito exageradas, o dramalhão, não sei o quê, Então a pessoa meio que já tira aquilo como base do que ela pode ter dentro daquele filme. Então a gente sabe que não é bem assim, não é necessariamente isso. Nota para o filme, na minha mais humilde opinião, é um filme 8.5, vale sim muito a pena tu assistir, demanda paciência, não é um filme para se assistir cansado e é um filme que tem diversos gatilhos. Então, assim, é um filme que eu evitaria caso tu esteja dentro de um quadro depressivo um pouco mais avançado, em que tu esteja questionando muito, principalmente a questão da tua existência na Terra. Acho que é um filme que ele vai trazer uma abordagem a respeito disso um tanto quanto seca e autodestrutiva. Não que ele seja um filme que vai te incentivar a pensar no autoextermínio, não é isso. Mas ele cutuca ali alguns aspectos, né? Ele puxa ali alguns gatilhos que eu acho que podem ser um tanto quanto perigosos. Então, assista esse filme se tu tiver mais de boa, assista esse filme com uma galera que tu acha que vai dali, acabou o filme, vocês vão conseguir dialogar e trocar uma ideia interessante sobre o que vocês acabaram de assistir, mas saiba que é um filme mais lento e coisa e tal. Semana que vem eu volto com as razões para deixar esse filme lá quieto, vai assistir outra coisa, vai, sei lá, mexicano, deixa eu ver aqui. Vai ver um show lá sei lá, porra, Brujeria, pronto, Brujeria. Brujeria é uma ótima banda que vai te agraciar com letras incríveis, que são basicamente relatos reais de horror, desgraça e bruxaria. É por aí, gurizada. E aí fica o convite também, siga nossas redes sociais lá, o Horror Gratuito, e também o Fala Prezados do Anísio, que tem vídeos aqui todas as quartas-feiras, beleza? É isso então, gurizada medonha, muito obrigado, beijo, abraço, tchau e fui, valeu, falou!